Você continua tentando demonstrar seu valor a alguém que não quer enxergá-lo? Existem momentos em que você fala demais, explica demais e entrega mais do que recebe. No começo, isso parece amor, paciência ou boa vontade. Depois começa a aparecer cansaço. Uma resposta fria rouba sua paz. Uma mensagem ignorada faz você olhar o celular muitas vezes. Uma promessa quebrada leva você a se perguntar o que fez de errado. Pouco a pouco, sem perceber, você coloca seu valor nas mãos de outra pessoa. Este audiolivro não foi escrito para ensinar você a se tornar distante. Também não busca transformar você em alguém orgulhoso, inacessível ou incapaz de amar. A verdadeira intenção é outra. Ajudar você a lembrar que seu valor não precisa gritar. Ele pode aparecer na forma como você escolhe, na maneira como se retira, no respeito com que trata seu tempo, na calma com que deixa de perseguir aquilo que já não cuida de você. Muitas pessoas boas acabam ficando pequenas dentro de relações onde precisam pedir o mínimo. Pedem clareza, presença, respeito, coerência. Às vezes recebem desculpas, em outros momentos recebem silêncio. Então acreditam que precisam se esforçar mais. Eu também pensei em algum momento que se alguém explicasse melhor, a outra pessoa entenderia. Com o tempo, descobri algo mais simples e mais duro. Quem realmente valoriza, você não precisa ver você implorar para tratá-lo bem. Por isso, hoje quero acompanhar você por um caminho diferente. Você não vai aprender a manipular ninguém. Vai aprender a voltar para si. Quando recupera seu lugar interior, já não precisa demonstrar tanto. Sua forma de viver começa a falar por você. Capítulo 1. O valor verdadeiro não precisa ser anunciado. Talvez você já tenha sentido a necessidade de explicar quem é, quanto entrega, quanto ama e quanto suportou. Essa necessidade aparece quando alguém não reconhece sua dedicação. Então você tenta convencer, escreve mensagens longas, procura as palavras certas, repete seus motivos e espera que a outra pessoa finalmente entenda. Porém, quanto mais tenta provar seu valor, mais acaba entregando o controle da sua paz. Uma pessoa que conhece seu lugar não precisa lembrar o mundo inteiro de que merece respeito. Ela mostra isso com sua conduta. Cumpre o que promete, cuida das palavras, escolhe com clareza, afasta-se daquilo que a diminui. Essa forma de viver comunica mais do que qualquer discurso. Imagine uma mulher que passa meses explicando ao parceiro que se sente sozinha. Primeiro, ela fala com calma. Depois com tristeza. Mais tarde, com desespero. Ele responde com frases vagas. Promete mudar, mas volta à mesma distância. Uma noite, ela abre a conversa e começa a escrever outra mensagem enorme. Quer dizer que tentou ser compreensiva, que não pede demais, que só precisa se sentir considerada. De repente, para. Lê o que acabou de escrever e entende algo doloroso, já explicou o suficiente. Não precisa convencer alguém a tratá-la com ternura. Apaga a mensagem, não por orgulho, mas por respeito próprio. Esse gesto silencioso marca o começo de uma nova etapa. A partir daí, ela observa mais e suplica menos. Não se torna fria, torna-se consciente. Quando alguém não quer enxergar você, nenhuma explicação dará olhos a essa pessoa. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Acreditam que parar de insistir significa perder. No entanto, existe um tipo de silêncio que nasce da dignidade. Não castiga, não manipula, não tenta gerar culpa, apenas deixa de investir energia onde já não existe reciprocidade. Seu valor aparece quando você não se arrasta para receber o básico. Também se mostra quando deixa de enfeitar a realidade para torná-la mais suportável. Se alguém responde apenas quando lhe convém, essa conduta fala. Quando uma pessoa promete muito e muda pouco, essa repetição também revela algo. Você não precisa transformar cada sinal em discussão. Às vezes basta olhar os fatos sem maquiá-los. A vida fica mais clara quando você deixa de viver preso à aprovação dos outros. Sua bondade não perde valor porque alguém não a aprecia. A honestidade também não se torna inútil porque outra pessoa prefere brincar. O amor que você sabe oferecer continua sendo valioso, mesmo quando cai em mãos erradas. A diferença está em aprender a não permanecer onde esse amor é usado sem cuidado. Falar pode ser necessário em certos momentos. Expressar o que sente também é saudável.
O problema começa quando sua palavra se transforma em súplica repetida. Se você já disse o que doía, se já explicou o que precisava, se já abriu uma conversa honesta e a outra pessoa escolheu não ouvir, insistir deixa de ser comunicação, passa a ser abandono de si mesmo. A partir de hoje, olhe suas ações como sua mensagem mais forte. Não diga 1000 vezes que merece paz. Escolha relações que não roubem essa paz. Não anuncie que sabe ir embora. Aprenda a se retirar quando sua presença já não é cuidada. Não repita que tem valor. Viva como alguém que parou de negociá-lo. Nesse ponto, algo muda. Você já não fala para que acreditem em você. Age porque finalmente acredita em si mesmo. Capítulo 2. Não diga que tem limites. Viva como alguém que os tem. Dizer, eu tenho limites é fácil. Mantê-los quando alguém os testa exige outra força. Muitas pessoas sabem declarar o que não aceitam, mas se contradizem quando chega o momento de agir. Dizem que não toleram mentiras, embora perdoem a mesma mentira 5 vezes. Afirmam que não aceitam migalhas, mas continuam disponíveis para quem aparece apenas quando se sente sozinho. Repetem que seu tempo tem valor, embora cancelem os próprios planos por alguém que nunca respeita os deles. Essa distância entre o que você diz e o que permite ensina os outros a tratarem você. Ninguém aprende seus limites apenas ouvindo suas palavras. As pessoas aprendem observando o que acontece quando atravessam suas fronteiras. Se uma conduta prejudicial se repete e nada muda, a outra pessoa entende que seu limite não tem peso. Não é preciso gritar para corrigir isso. É preciso coerência. Imagine que alguém combina de encontrar você em um sábado. Você organiza sua tarde, recusa outros planos e espera. 1 hora antes, essa pessoa cancela com uma frase rápida. No começo, você compreende. Todos temos imprevistos. Depois isso acontece de novo. Mais tarde, repete-se outra vez. Se você responde sempre com tudo bem, mesmo sentindo dor por dentro, está comunicando que seu tempo pode ser movido no ritmo do descuido alheio. Uma reação madura não precisa de drama. Você pode dizer com serenidade, entendo, mas não vou continuar reservando tempo se isso se repetir. Em seguida, faz algo mais importante do que dizer. Deixa de dar prioridade. Esse é o limite real. A firmeza nem sempre aparece como confronto. Às vezes parece uma agenda protegida, uma resposta mais breve, um convite recusado, uma distância necessária. O respeito próprio se constrói nesses pequenos gestos. Ninguém vê tudo o que custou para você chegar até aí. Mas você sabe, um limite saudável não nasce do desejo de controlar o outro. Surge da decisão de cuidar de si. Não obriga ninguém a mudar. Apenas define o que você fará se determinada conduta continuar. Essa diferença é essencial. Quando diz, você precisa sempre me responder, tenta controlar. Ao decidir, não vou me envolver com alguém que me mantém em incerteza constante, você recupera seu poder. A primeira postura prende você à reação do outro. A segunda devolve você ao seu centro. Muitas vezes, você teme impor limites porque acredita que perderá alguém. Essa possibilidade existe. Algumas pessoas só permanecem enquanto podem atravessar suas fronteiras sem consequência. Se vão embora quando você começa a se respeitar, a presença delas dependia da sua falta de amor próprio. Aceitar isso dói, mas também liberta. Quem se beneficia do seu silêncio desconfortável nem sempre celebrará sua clareza. Ainda assim, sua paz vale mais do que a comodidade de quem fere você. Na vida diária, os limites aparecem em situações simples. Não responder imediatamente quando precisa descansar. Não aceitar brincadeiras que humilham. Não emprestar dinheiro que você não pode perder. Não continuar uma conversa em que alguém levanta a voz. Não se justificar por escolher o que faz bem. Cada decisão fortalece a relação que você tem consigo. No começo, pode parecer estranho. Talvez surja culpa. Alguém pode dizer que você mudou. Na verdade, o que mudou foi sua disposição de se trair para manter outras pessoas satisfeitas. Um limite não precisa ser barulhento. Também não precisa ser explicado 20 vezes. A clareza, quando sustentada, tem uma força tranquila. A partir de agora, observe menos o que promete e mais o que permite. A verdade da sua autoestima aparece aí. Quem vive com limites não busca castigar, busca habitar a própria vida
sem pedir permissão para se cuidar. Capítulo 3. A forma como você se trata ensina os outros a tratarem você. Existe uma verdade difícil de encarar. Muitas vezes você espera dos outros um respeito que ainda não está oferecendo a si mesmo. Quer que alguém valorize seu tempo, mas abandona os próprios planos por uma ligação de última hora. Deseja que cuidem das suas emoções, embora ignore seus sinais internos para não incomodar. Pede que escolham você com clareza, enquanto aceita permanecer em lugares onde só recebe incerteza. Essa contradição não faz de você uma pessoa culpada, ela mostra uma ferida. Quando alguém se acostuma a receber pouco, começa a chamar de amor qualquer migalha que alivie sua solidão. Por isso, a maneira como você se trata não é um detalhe, é uma instrução silenciosa. Se sempre se coloca por último, outros aprenderão que podem fazer o mesmo. Imagine uma mulher que tinha uma rotina tranquila. Ia à academia, jantava com a irmã às sextas-feiras, estudava à noite e protegia seus domingos como espaço de descanso. Depois conheceu alguém que aparecia sem avisar. Ele ligava tarde, mudava planos, pedia para ver, lá quando era conveniente para ele. Ela começou a cancelar coisas importantes. Primeiro, faltou à academia. Depois, deixou de estudar. Mais tarde, passou a recusar convites porque talvez ele escrevesse. No início, acreditou que aquilo era entrega. Com o tempo, sentiu-se vazia. Não porque amava demais, mas porque havia se retirado da própria vida para estar disponível para alguém que não fazia o mesmo. Essa história se repete com muitos nomes. Uma pessoa deixa de se ouvir para ser escolhida. Depois se pergunta por que a relação dói tanto. O problema nem sempre está em amar. Às vezes está em desaparecer dentro do que você chama de amor. Cuidar de si não significa tornar-se egoísta. Significa lembrar que você também é uma responsabilidade. Seu descanso importa. Seus projetos têm valor. Suas emoções merecem atenção. Seus limites não são obstáculos para o amor verdadeiro. São condições para que esse amor não destrua você. Quando você se trata com respeito, sua energia muda. Já não responde a partir do medo de perder. Começa a decidir com a consciência do que merece. Essa diferença se percebe, você deixa de aceitar qualquer tom. Já não normaliza a indiferença. Também não confunde intensidade com compromisso. Um vínculo saudável não exige que você abandone tudo aquilo que sustenta sua vida. Pelo contrário, deveria conviver com seu crescimento. A pessoa certa não precisa que você fique pequeno para se sentir importante. Amar não deveria pedir que você cancelasse seu mundo. Existe uma prática simples que pode ajudar. Antes de dizer sim a alguém, pergunte-se ao que está dizendo não dentro de si. Se aceita uma ligação à meia-noite, talvez esteja dizendo não ao seu descanso. Caso perdoe uma falta de respeito sem falar, talvez esteja negando sua dignidade. Ao correr atrás de quem não se decide, provavelmente rejeita a própria paz. Essa pergunta devolve clareza. Não transforma cada decisão em problema. Apenas permite ver se você escolhe por amor ou por medo. A autoestima não se constrói apenas com frases bonitas diante do espelho. Ela cresce quando você cumpre o que prometeu a si mesmo. Se disse que iria descansar, descanse. Quando sabe que algo faz mal, não romantize. Caso precise de distância, tome distância sem pedir desculpas por existir. Essas pequenas ações formam uma base interna. Com o tempo, os outros percebem que você já não é território disponível para qualquer conduta. Alguns se afastarão. Outros aprenderão a se aproximar melhor. O mais importante é que você deixará de se abandonar. No fim, demonstrar seu valor em silêncio começa aqui, na relação diária consigo. Ninguém pode ver você como prioridade se você se trata como sobra. O mundo observa como você se sustenta. A partir disso, muitas pessoas decidem até onde podem ir. Capítulo 4. A calma é uma forma de poder. A calma não é passividade. Também não significa engolir o que dói. Existe uma calma que nasce quando você deixa de reagir a partir da ferida e começa a responder a partir do seu centro. Essa força aparece especialmente quando alguém tenta desorganizar você por dentro. Uma palavra fria, uma resposta atrasada, um comentário ofensivo ou uma atitude ambígua podem empurrar você para agir imediatamente. Talvez surja a vontade de escrever, reclamar, perguntar, exigir, demonstrar que se importa. No entanto, muitas decisões tomadas no meio da ansiedade
acabam enfraquecendo você. Nesse momento, não é sua verdade mais clara que fala. É o medo. A pessoa que aprende a parar recupera poder. Não porque controla o outro, mas porque deixa de entregar o comando das próprias emoções. Imagine que alguém muda com você de um dia para o outro. Ontem era próximo, hoje responde de forma seca. Antes procurava conversa. Agora parece distraído. Sua mente começa a preencher os vazios. Fiz algo errado? Já não sou importante? Existe outra pessoa? Essa tempestade interior pode levar você a perseguir sinais. Você verifica se a pessoa está online. Lê a conversa anterior. Prepara uma mensagem que parece casual, embora na verdade busque acalmar sua insegurança. Antes de enviar, respire. Nem todo impulso merece virar ação. Às vezes, a maior demonstração de valor é esperar a emoção baixar antes de decidir. A calma permite olhar melhor. Quando reage no calor do momento, você enxerga apenas o medo de perder. Ao tomar distância, começa a ver padrões. Talvez essa pessoa use a frieza para ter controle. Pode ser que apareça e desapareça porque sabe que você sempre estará disponível. Talvez não tenha má intenção, mas também não tenha a maturidade de que você precisa. Sem calma, qualquer explicação seduz. Com clareza, os fatos pesam mais do que as desculpas. Você não precisa responder a cada provocação. Também não é obrigado a provar que algo doeu no mesmo instante. Existe uma enorme diferença entre expressar e explodir. Expressar protege sua dignidade. Explodir costuma deixar você com culpa e dá ao outro o poder de apontar sua reação, não a conduta dele. Por isso, antes de responder, pergunte-se: o que vou fazer me aproxima da minha paz? Ou apenas tenta acalmar minha ansiedade por alguns minutos? Essa pergunta pode salvar você de muitas cenas das quais depois se arrependeria. Manter a calma não significa permitir faltas de respeito. Significa escolher o momento, o tom e a ação a partir de um lugar mais firme. Se alguém fala mal com você, pode se retirar da conversa. Quando uma pessoa brinca com sua incerteza, você pode deixar de alimentar o jogo. Se uma situação ultrapassa seus limites, é possível pausar sem se justificar demais. A reação imediata nem sempre é honestidade. Às vezes é uma forma de entregar sua energia a quem não sabe cuidar dela. A calma também revela caráter. Qualquer pessoa pode parecer forte quando tudo vai bem. A verdadeira força aparece quando você não permite que a conduta alheia o transforme em alguém que não quer ser. Alguém pode agir com imaturidade. Você não precisa responder na mesma frequência. Outra pessoa pode tentar fazer você se sentir pequeno. Não existe obrigação de aceitar essa leitura. A serenidade bem usada protege sua autoestima. Com o tempo, você perceberá que já não é arrastado com tanta facilidade. Uma resposta fria deixará de definir seu dia. Um silêncio alheio não destruirá seu equilíbrio. Uma atitude confusa já não fará você abandonar tudo para resolvê-la. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Treina-se em cada pausa. Fortalece-se sempre que você escolhe não reagir a partir do pânico. Sua calma não faz você perder. Ela impede que você entregue seu poder a quem só sabe mexer com você por meio da incerteza. Em um mundo onde muitos confundem intensidade com amor, sua serenidade será uma declaração silenciosa. Minha paz não está à venda. Capítulo 5. Não entregue seu tempo a quem ainda não sabe valorizar. Lô. O tempo é uma das formas mais claras de amor próprio. Aquilo que você faz com suas horas revela o que considera importante. Por isso dói tanto quando alguém trata seu tempo como se não tivesse valor. Cancela sem cuidado, aparece quando quer. Responde quando convém e espera que você continue disponível. No começo, talvez você justifique. Talvez essa pessoa tenha muito trabalho. Pode estar passando por alguma coisa. Talvez não perceba. A compreensão é saudável. Mas quando sempre é você quem compreende e nada muda do outro lado, algo se rompe. Você não perde valor por amar. Começa a se perder quando entrega seu tempo sem observar se existe respeito. Há uma diferença profunda entre ser uma pessoa aberta e estar disponível para qualquer um. A abertura nasce da confiança. A disponibilidade sem limite costuma nascer do medo. Você quer ser escolhido, então responde rápido mesmo quando está cansado. Deseja que não se afastem, por isso aceita planos improvisados. Preocupa-se em parecer difícil,
Então diz sim mesmo quando queria dizer não. Pouco a pouco, sua agenda deixa de ser sua. Outra pessoa decide quando você aparece, quando espera, quando se ilude e quando fica com vontade demais. Imagine uma mulher que decide parar de escrever primeiro. Ela não faz isso para manipular. Apenas quer ver o que acontece quando deixa de sustentar sozinha a conversa. Durante dias, não recebe nada. Depois, quando começa a recuperar sua tranquilidade, ele aparece com um "Você sumiu?" Antes, essa frase bastava para que ela voltasse. Agora, lê de outra forma. Entende que ele não sente sua falta com clareza. Apenas percebe que ela já não está tão disponível. Essa diferença abre seus olhos. Durante meses, pensou que era amada. Na verdade, havia se tornado um abrigo intermitente para a solidão de outra pessoa. Reconhecer isso dói, mas também desperta. Seu tempo não deve ser usado como remédio para vazios que outra pessoa não quer trabalhar. Estar presente é bonito quando existe reciprocidade. Responder com carinho, acompanhar, ouvir, apoiar e compartilhar são gestos valiosos. O problema aparece quando esses gestos se transformam em obrigação unilateral. Se sempre é você quem se ajusta, espera, entende e perdoa, a relação começa a girar em torno de uma única comodidade, a do outro. Ninguém deveria se acostumar a receber sua energia sem cuidar da forma como chega até você. Uma maneira silenciosa de demonstrar valor consiste em deixar de oferecer prioridade de graça. Não é necessário anunciar isso com dureza. Simplesmente reorganize sua vida. Volte a cumprir seus planos. Proteja seu descanso. Mantenha seus compromissos consigo. Não deixe uma tarde livre apenas porque alguém talvez decida ver você. Não pare seu mundo por uma possibilidade incerta. Quando uma pessoa procura você com respeito, encontrará espaço. Se aparece apenas quando tudo falha, encontrará um limite. Essa mudança devolve dignidade. Também filtra intenções. Quem valoriza você se adapta a uma relação mais equilibrada. Quem apenas aproveitava sua disponibilidade se incomodará. Essa reação dirá muito. Não tenha medo de perder alguém que só ficava porque você não exigia cuidado. A vida fica mais leve quando você deixa de perseguir migalhas de presença. Seu tempo merece ser compartilhado com pessoas que entendem o valor dele. Alguém que se atrasa uma vez pode ter uma razão. Quem repete descuido mostra uma prioridade. Uma promessa esquecida pode ser erro. Muitas promessas quebradas já formam uma mensagem. Aprenda a ler. Lá sem enfeitar. Lá. O amor não precisa transformar você em guarda de uma porta que talvez nunca se abra. A partir de hoje, trate suas horas como um território sagrado. Não por arrogância, mas por consciência. Cada minuto entregue a quem não respeita você é retirado da sua cura, dos seus projetos, do seu corpo, da sua paz. Demonstrar seu valor em silêncio também significa escolher onde sua presença permanece. Ninguém deveria ter acesso ilimitado a uma vida que não sabe cuidar. Capítulo 6. Diga não sem pedir desculpas por se proteger. Dizer não pode parecer traição quando você viveu tentando agradar. Talvez tenha aprendido a ser amável dizendo sim, a evitar conflitos cedendo, a manter relações aceitando coisas que pesavam. Por isso, quando chega o momento de se negar, a culpa aparece. Você pensa que vai decepcionar. Teme ser chamado de egoísta. Imagina alguém se irritando, se afastando ou olhando para você de outro jeito. Essa pressão interna faz muitas pessoas viverem anos aceitando o que não querem, acompanhando planos que as esgotam, oferecendo ajuda que as ultrapassa e carregando responsabilidades que não lhes pertencem. Um não dito na hora certa pode salvar você de uma vida construída contra si. Você não precisa justificar cada limite como se estivesse cometendo um crime. Existem explicações necessárias, claro. Porém, muitas vezes, uma frase serena basta. Não posso fazer isso. Não me sinto confortável com isso. Desta vez não vou participar. Não posso emprestar dinheiro. Não quero continuar esta conversa nesse tom. A firmeza não exige agressão. Uma resposta clara pode ser gentil e definitiva ao mesmo tempo. O problema é que algumas pessoas só chamam de bom quem nunca se nega. Quando você começa a se escolher, essas mesmas pessoas talvez digam que mudou. Na realidade, deixou de confundir amor com disponibilidade total. Pense em um amigo que sempre pede dinheiro e nunca devolve no prazo. No começo,
Você ajuda porque gosta dele. Depois a situação se repete. Cada vez ele promete pagar logo. Em cada ocasião, surge uma nova desculpa. Você começa a sentir incômodo, mas tem dificuldade de dizer não. Um dia, ele pede novamente. Desta vez, você respira e responde: não posso ajudar com dinheiro. Talvez tente fazer você se sentir culpado. Pode mencionar tudo o que vocês já viveram juntos. Ainda assim, você mantém sua decisão. Não humilha, não faz discurso. Apenas protege sua estabilidade. Esse não destrói uma amizade verdadeira. Na verdade, revela se havia respeito por trás da proximidade. Quem não respeita sua negativa, muitas vezes também não respeitava seu bem-estar. A capacidade de dizer não está ligada à honestidade consigo. Se diz sim enquanto seu corpo inteiro diz não, você paga um preço silencioso. Surge ressentimento. O cansaço cresce. Sua confiança interna enfraquece, porque uma parte de você fura-se a abandonar. Cada sim falso deixa uma marca. Pode parecer pequeno, mas com o tempo se transforma em uma vida onde todos têm acesso a você, menos você mesmo. Dizer não repara essa ruptura. Ensina que suas necessidades também contam. Colocar um limite não significa deixar de amar. Você pode gostar de alguém e se negar. Pode ser generoso sem se sacrificar. É possível ouvir outra pessoa sem carregar a vida dela. A maturidade consiste em entender que ajudar não deve destruir você. Se, para conservar uma relação, você precisa se trair constantemente, essa relação não repousa sobre amor, mas sobre sua renúncia. Um vínculo saudável consegue tolerar um limite. Talvez nem sempre goste, mas respeita. Uma relação manipuladora, por outro lado, transforma seu autocuidado em ofensa. Nesse ponto, você precisa olhar com muita atenção. Pratique dizer não em coisas pequenas. Recuse um convite quando precisar descansar. Não responda a mensagens de trabalho fora do horário quando não for adequado. Evite dar detalhes desnecessários quando sua decisão já está clara. Cada prática aumenta sua força. No começo, a voz pode tremer. Depois, torna-se mais firme. Um dia, você perceberá que dizer não já não faz de você alguém ruim, faz de você alguém livre. Demonstrar seu valor em silêncio inclui parar de pedir desculpas por se cuidar. Você não nasceu para ser útil à custa da sua paz. Também não está aqui para provar amor aceitando tudo. Às vezes, a frase mais amorosa para si mesmo será breve, simples e limpa. Não. Quando a pronuncia com calma, sua dignidade ocupa o lugar que antes era ocupado pelo medo. Capítulo 7. Não se deixe seduzir pelas palavras, observe as ações. As palavras podem ser bonitas. Também podem ser perigosas quando fazem você ignorar o evidente. Alguém pode dizer que gosta de você e ainda assim não cuidar de você. Pode prometer presença e continuar ausente. Pode até falar de futuro enquanto age como se seu lugar fosse provisório. Muitas pessoas ficam presas ao que ouviram, não ao que vivem. Lembram uma frase doce, uma promessa intensa, um pedido de desculpas perfeito. Depois usam isso para justificar semanas de confusão. O coração deseja acreditar. A clareza, porém, impede que você olhe. Não se trata de virar uma pessoa desconfiada. Trata-se de parar de construir uma história sobre palavras que não têm sustentação. Imagine alguém dizendo: "Você é muito importante para mim." Soa bem. Talvez acalme você por algumas horas. Depois, os dias passam e essa pessoa só aparece quando está entediada. Não pergunta como você está. Não cumpre o que combina. Evita falar com clareza. Se você reclama, responde com outra frase bonita. "Você sabe que eu me importo." Então você volta a esperar. O ciclo continua porque você se apega à versão verbal dessa pessoa, não à versão real. A versão real aparece nos hábitos. Mostra-se na forma como lida com sua vulnerabilidade. Surge quando precisa escolher entre a própria comodidade e sua tranquilidade. Ali está a verdade. As ações repetidas sempre acabam falando mais alto. Uma ligação prometida e esquecida pode ser descuido. Muitas ligações esquecidas revelam prioridade. Uma ausência pode ter explicação. Várias ausências com desculpas parecidas formam um padrão. Um pedido de desculpas pode ser sincero. O mesmo pedido de desculpas sem mudança vira estratégia. Você precisa aprender a distinguir erro de costume. O erro aparece, é reconhecido e corrigido. O costume se justifica, se repete
e pede paciência infinita. Essa diferença pode salvar sua paz. Muitas pessoas inteligentes sofrem porque escutam com esperança e observam com medo. Veem sinais, mas não querem aceitar. Luz. Notam incoerências, embora prefiram pensar que tudo vai melhorar. A mente inventa razões para não perder. Está ocupado, tem medo de sentir. Talvez não saiba se expressar. Algumas razões podem ser verdadeiras, mas nenhuma apaga o efeito de uma conduta que fere você continuamente. A intenção do outro nem sempre repara o dano causado pela forma como age. Você pode compreender alguém e ainda assim decidir que não quer viver sob a confusão dessa pessoa. Observe como alguém se comporta quando não consegue o que quer. Veja se respeita seus limites. Perceba o que faz depois de prometer mudança. Repare se está presente nos dias comuns, não apenas nos momentos de emoção. Avalie como fala de você quando não precisa impressionar. Observe se os atos trazem calma ou mantém você tentando decifrar sinais. Essa informação é mais honesta do que qualquer declaração. O amor maduro não exige que você se transforme em detetive. Quando uma relação é clara, seu corpo descansa mais. Você não passa o dia procurando provas de interesse. Também não precisa traduzir silêncios, medir respostas ou perseguir sinais. A coerência produz paz. A ambiguidade constante desgasta. Uma pessoa que realmente valoriza você não será perfeita, mas tentará impedir que seus atos contradigam sua palavra de forma habitual. Você também deve olhar para as próprias ações. Não basta exigir coerência fora. Pergunte-se se promete respeito a si mesmo enquanto volta para onde se quebra. Repare se diz querer paz, mas escolhe vínculos que mantêm você em ansiedade. Observe se fala de amor próprio enquanto aceita migalhas. Sua vida também precisa sustentar aquilo que você afirma. Essa honestidade não busca culpar você, busca devolver direção. A partir de hoje, não viva da frase mais bonita que alguém já disse. Veja o que essa pessoa sustenta quando já não está tentando conquistar você. A verdade nem sempre chega com palavras duras. Às vezes aparece em uma ausência repetida, em uma promessa sem cumprimento, em uma prioridade que nunca chega. Quando aprende a olhar ações, sua vida deixa de depender de ilusões. Então o silêncio se torna mais sábio. Você já não pergunta tanto, apenas observa, entende e escolhe melhor. Capítulo 8. Quando alguém se afasta, não se torne quem persegue. Poucas coisas despertam tanta ansiedade quanto sentir que alguém está se afastando. Antes escrevia com interesse. Agora responde tarde. Antes queria ver você. Agora sempre tem um motivo. A mudança parece pequena, mas por dentro toca feridas profundas. Talvez apareça o medo de não ser suficiente. Talvez volte uma antiga sensação de abandono. Então você faz o que muitas pessoas fazem quando sentem que estão perdendo alguém. Corre atrás. Envia outra mensagem. Pergunta se está tudo bem. Tenta ser mais gentil, mais disponível, mais compreensivo. Busca recuperar a versão daquela pessoa que no começo fazia você se sentir escolhido. Porém, perseguir quem se distancia raramente devolve amor. Quase sempre afasta você de si. A perseguição emocional nem sempre parece desesperada por fora. Às vezes se disfarça de paciência. Em outros momentos, apresenta-se como interesse. Você diz que só quer entender, mas na verdade busca acalmar o medo. Verifica se a pessoa está online. Interpreta cada resposta. Sorri quando ela escreve. Afunda quando desaparece. Seu dia fica preso a um sinal. Essa forma de viver desgasta sua dignidade. Não porque amar seja errado, mas porque nenhuma relação saudável deveria transformar você em alguém que mendiga presença. Imagine uma mulher que percebe o homem de quem gosta demorando horas para responder. Embora publique histórias e converse com outras pessoas, ela tenta não parecer intensa. Espera. Depois envia algo casual. Ele responde com carinho, mas desaparece de novo. O ciclo se repete. Uma noite, ela se pega olhando o celular com angústia. Nesse instante, entende algo. Não está esperando uma mensagem, está esperando se sentir valiosa. Essa compreensão muda tudo. Decide não escrever pela 10ª vez. Não faz cena. Não tenta provocar ciúme. Apenas deixa de correr atrás de uma atenção que chega quando quer e vai embora quando quer. Essa pausa dói no início. Depois traz paz. Quando alguém se afasta,
seu impulso pode pedir uma explicação imediata. Às vezes, uma conversa honesta é necessária, mas se você já perguntou, se já expressou o que sentia, se já deixou claro que a distância afeta você e nada muda, insistir se torna uma forma de abandonar seu centro. A outra pessoa tem direito de sentir diferente, de não saber, de ir embora, de se confundir. Você também tem direito de não ficar preso nessa confusão. Não precisa odiar quem se distancia. Basta parar de persegui-lo. Essa decisão não nasce do orgulho. Surge do respeito. Quem quer estar encontra maneiras. Talvez não sejam perfeitas, mas serão consistentes. Quem quer ir embora encontrará desculpas, atrasos, silêncios, ocupações eternas e respostas ambíguas. Não cabe a você se transformar em detetive do interesse alheio. Também não deve competir com a indiferença de ninguém. Sua energia merece um lugar onde possa descansar. O amor não deveria parecer uma prova constante de resistência emocional. Parar de perseguir não significa fechar o coração. Significa abrir os olhos. Você pode sentir carinho e ainda assim recuar. É possível sentir saudade de alguém sem escrever. Também pode desejar que as coisas fossem diferentes e aceitar que não são. Essa maturidade dói, mas liberta você da fantasia que o mantém preso. Muitas vezes, você não sofre pela pessoa real, mas pelo começo, pela promessa, pela versão que parecia possível. Soltar implica despedir-se do que imaginou, não apenas de quem está à sua frente. Nesses dias, volte para si com ações simples. Organize seu espaço. Saia para caminhar. Converse com alguém que queira seu bem. Retome um pequeno projeto. Não use todo o seu tempo para vigiar a distância alheia. Cada vez que escolhe sua vida em vez de perseguir um sinal, você recupera uma parte da sua força. O amor próprio nem sempre parece poderoso no início. Às vezes parece tremer enquanto você não escreve. Depois vira alívio. Por fim, transforma-se em certeza. Você não precisa correr atrás de ninguém para merecer presença. Se alguém se afasta, permita que essa distância também informe você. Não transforme a ausência em um exame sobre seu valor. O comportamento de outra pessoa fala sobre a capacidade dela, o momento dela, a intenção dela. Não define sua dignidade. Demonstrar seu valor em silêncio, aqui, significa não se arrastar até uma porta que só se abre quando você deixa de bater. Fique consigo. Essa companhia será a primeira que você precisará recuperar. Capítulo 9. O silêncio certo é mais forte que uma discussão longa. Existem conversas que curam, outras apenas desgastam. No começo, você tenta explicar o que sente com cuidado. Procura palavras justas, tom tranquilo, exemplos claros. Se a outra pessoa escuta, o diálogo pode abrir caminho. Mas quando alguém nega tudo, debocha, muda de assunto ou transforma sua dor em exagero, continuar falando começa a esvaziar você. Nem todo silêncio é maduro. Existe o silêncio que castiga, manipula e busca controlar. Esse não constrói nada. Também existe um silêncio diferente, mais limpo, que aparece quando você decide não continuar entregando energia a uma parede. Esse silêncio não busca ferir, busca proteger você. Muitas pessoas perderam horas tentando ser entendidas por alguém que só queria vencer a discussão. Você diz, isso me machucou. A outra pessoa responde, você sempre faz drama. Você tenta esclarecer. Então ela lembra um erro seu do passado. Você volta a explicar. Agora é acusado de ser sensível demais. No fim, já não se fala do fato inicial. Fala-se da sua reação, do seu tom, da sua forma, da sua suposta intensidade. Você sai da conversa confuso, cansado e com a sensação de ter perdido algo de si. Nesse ponto, precisa parar. Uma conversa em que sua dor sempre acaba sendo usada contra você não é um lugar seguro. Imagine um casal discutindo. Ela tenta explicar que dói se sentir ignorada. Ele responde olhando o celular. Depois diz que está cansado, que não quer problemas, que ela nunca está satisfeita. Durante anos, ela insiste. Prepara frases, procura momentos, lê sobre comunicação, tenta ser mais suave. Nada muda. Uma noite, depois de ouvir outra evasiva, fica em silêncio. Não por resignação, por lucidez. Entende que já não precisa convencer alguém de que sua dor merece ser levada a sério. No dia seguinte, toma decisões. Reduz sua disponibilidade. Busca apoio.
reorganiza sua vida. Esse silêncio foi o fim de uma súplica e o começo de uma recuperação. Você não precisa ter a última palavra para conservar a dignidade. Às vezes, a última palavra apenas prolonga uma ferida. O ego quer encerrar a cena com uma frase perfeita. A paz pede que você saia antes de se quebrar mais. Essa saída pode ser física, emocional ou verbal. Você pode dizer: não vou continuar esta conversa se você falar comigo assim. Também pode pausar e retomar quando houver respeito. Se esse respeito nunca existe, talvez a resposta não esteja em falar melhor, mas em escolher diferente. O silêncio certo exige honestidade. Não o use para manipular, medir interesse ou castigar. Use-o quando já falou com clareza e a outra pessoa escolheu não ouvir. Essa diferença importa. Calar por medo aprisiona você. Calar por dignidade organiza você. O primeiro silêncio acumula ressentimento. O segundo abre espaço para pensar, sentir e decidir sem ruído. Aprender essa diferença torna você mais forte. Há momentos em que explicar mais não melhora nada. Se alguém está comprometido em interpretar você mal, qualquer frase será material para uma nova briga. Quando uma pessoa não quer assumir responsabilidade, transformará sua clareza em ataque. Não coloque sua paz nas mãos de alguém que precisa fazer você duvidar de si para se sentir confortável. Observe a dinâmica completa. Pergunte-se: depois de falar com essa pessoa, eu me sinto mais claro ou mais confuso? Essa resposta revela muito. Uma relação saudável pode ter conflitos, mas não deveria fazer você se sentir louco por ter necessidades. O silêncio também pode ser uma forma de escutar a si mesmo. Quando você para de discutir fora, começa a ouvir o que ignorava há muito tempo por dentro. Talvez descubra que já não quer continuar. Pode notar que precisa colocar um limite. Talvez apareça uma tristeza antiga que você escondia com explicações. Permita que ela saia. Não preencha cada espaço com mensagens, ligações ou argumentos. A clareza precisa de quietude. Demonstrar seu valor em silêncio não significa nunca falar. Significa saber quando uma palavra honra sua verdade e quando apenas alimenta um ciclo que consome você. Escolha conversas onde exista respeito. Retire-se de cenários onde sua humanidade vira debate. Sua paz não precisa vencer todas as discussões. Precisa parar de participar daquelas que obrigam você a se perder. Capítulo 10. Não confunda bondade com permitir que outros atravessem seus limites. Ser uma boa pessoa não significa suportar tudo. Muitas vezes, ensinaram você que amar é aguentar, compreender, perdoar e dar outra oportunidade. Essas qualidades podem ser bonitas quando existem dentro de uma relação saudável. O problema aparece quando a bondade vira uma porta aberta para abuso, manipulação ou descuido repetido. Nesse ponto, já não estamos falando de nobreza. Estamos falando de autoabandono. Você pode ter um coração grande e ainda assim protegê-lo. Pode perdoar sem voltar ao mesmo lugar. Também consegue compreender a história de alguém sem permitir que a ferida dessa pessoa vire permissão para ferir você. A bondade sem limites acaba se parecendo com uma prisão. Talvez você pense: não quero ser duro. Essa preocupação mostra sensibilidade. Porém, ser firme não torna você cruel. Pelo contrário, permite amar sem se destruir. Uma pessoa que só se sente confortável com você quando aceita tudo, não ama sua bondade, beneficia-se da sua falta de defesa. É preciso olhar essa diferença com coragem. Imagine alguém que, depois de cada falta de respeito, chora, promete mudar e pede desculpas. Na primeira vez, você acredita nas palavras. Na segunda, tenta compreender. Na terceira, diz a si mesmo que ninguém é perfeito. Na quarta, já sente algo quebrado por dentro. Ainda assim, permanece porque não quer ser injusto. Com o tempo, entende que não está diante de um erro isolado, mas de um padrão. Pedir desculpas virou parte do ciclo. A mudança nunca chegou. Uma mulher viveu algo parecido durante anos. O parceiro a humilhava nas discussões, depois comprava flores e dizia que estava estressado. Ela aceitava porque conhecia o passado difícil dele. Pensava que amá-lo significava ter paciência infinita. Um dia, depois de outra cena dolorosa, ouviu a própria voz pedindo desculpas por ter chorado. Essa imagem a abalou. Compreendeu que sua compaixão por ele havia crescido ao mesmo tempo que sua compaixão por si mesma desaparecia.
Desde então, não precisou odiá-lo. Apenas decidiu parar de oferecer sua vida como lugar onde alguém descarregava aquilo que não queria curar. Essa decisão foi bondade consigo mesma. Entender alguém não obriga você a permanecer. É possível reconhecer que uma pessoa sofreu, que tem medo, que não aprendeu a amar bem. Nada disso elimina seu direito de estar em paz. Às vezes, a maturidade consiste em sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Entendo de onde você vem, e não posso permitir que me trate assim. Essa frase interna muda muitas vidas, ajuda você a não cair em extremos. Não volta ao ressentimento cego, mas também não sacrifica seu bem-estar em nome da compreensão. A verdadeira bondade inclui responsabilidade. Se alguém fere você, precisa fazer mais do que pedir desculpas. Precisa olhar a própria conduta, mudar hábitos, respeitar limites e reparar com ações. Sem isso, seu perdão vira um tapete que cobre a mesma bagunça. Você não é ruim por esperar coerência. Também não é exigente por precisar de respeito. Uma relação que só sobrevive quando você absorve tudo não é um vínculo equilibrado, é um peso. Também revise como fala consigo quando coloca limites. Não diga, estou sendo egoísta. Experimente algo mais justo. Estou cuidando de algo que também merece amor. Essa forma de se tratar reduz a culpa. Seu coração precisa aprender que se proteger não é se fechar. É escolher melhor. Quando deixa de confundir bondade com tolerância ilimitada, suas relações mudam. Você já não permite brincadeiras ofensivas apenas para não incomodar. Deixa de justificar ausências repetidas. Não aceita gritos, só porque depois vem abraços. A ternura que existe em você continua ali, mas agora caminha com dignidade. Essa combinação é poderosa. Um coração bom com limites claros não se torna frio, torna-se seguro. Demonstrar seu valor em silêncio implica parar de oferecer sua paciência como abrigo para quem não quer respeitar você. A bondade mais profunda não é aquela que apaga você, é a que também inclui você. Capítulo 11. A elegância não está na aparência, mas na forma como você preserva sua dignidade. A elegância verdadeira não depende da roupa, do lugar onde você entra, nem da imagem que tenta projetar. Pode se expressar na aparência, mas nasce muito mais dentro. Percebe-se na forma como você fala, em como escuta, na maneira como trata quem não pode lhe dar nada, no respeito com que se retira de uma situação incômoda. Uma pessoa elegante não precisa se impor, também não vive tentando demonstrar superioridade. Sua presença transmite calma porque não está desesperada por aprovação. Esse tipo de elegância tem uma força silenciosa, não grita, olhe para mim. Simplesmente faz os outros perceberem que você está em paz com quem é. Em muitas relações, as pessoas tentam impressionar demais. Contam conquistas, exageram histórias, buscam parecer desejáveis, ocupam todo o espaço com palavras. Por trás dessa necessidade costuma haver medo. Medo de não ser suficiente se não mostrarem algo extraordinário. Medo de passar despercebidas. Medo de que a outra pessoa não escolha se vir a versão simples e real. No entanto, a conexão mais profunda não nasce de interpretar um personagem. Surge quando alguém se sente confortável habitando a própria pele. Pense em uma reunião. Uma pessoa fala sem parar sobre seus sucessos, interrompe e transforma cada assunto em oportunidade para brilhar. Outra fala menos, olha nos olhos, escuta com atenção, responde com precisão e não força a admiração. No final, a segunda deixa uma impressão mais forte. Não porque tentou se destacar, mas porque parecia não precisar disso. Essa tranquilidade comunica valor. A dignidade aparece nos detalhes. Quando você não implora a atenção, quando não se rebaixa para entrar em um grupo, quando não muda seus princípios para agradar, quando pede desculpas ao errar, mas não se desculpa por ser quem é. Essa maneira de se mover pela vida fala de uma elegância que não se compra. Ela também aparece quando alguém tenta provocar você e sua escolha é não cair. Responder com insultos pode parecer força por alguns segundos. Manter a compostura enquanto coloca um limite deixa uma marca mais profunda. A elegância interior não significa perfeição. Você terá dias desajeitados, emoções intensas, momentos de insegurança. A diferença está em não permitir que cada emoção governe sua conduta. Pode sentir ciúme sem atacar. É possível sentir dor sem se humilhar. Também pode sentir vontade de agradar
e ainda assim não se trair. Essa maturidade se cultiva com prática. Ninguém nasce sabendo se sustentar em todas as circunstâncias. Aprende-se quando você escolhe agir de acordo com seus valores, não de acordo com o impulso do momento. No amor, essa elegância se torna essencial. Você não precisa perseguir, competir, nem se exibir para ser escolhido. Se alguém precisa ver você desesperado para se sentir importante, essa pessoa não procura amor saudável. Procura poder. Uma presença digna não entra nesse jogo. Oferece-se com verdade, mas não se vende. Ama, mas não suplica. Aproxima-se, mas não se arrasta. Entrega, mas não se esvazia. Essa forma de se relacionar pode parecer estranha se antes você confundia intensidade com entrega. Com o tempo, entenderá que o mais atraente não é a ansiedade disfarçada de paixão, mas a segurança tranquila de alguém que sabe ficar e também sabe ir embora. Cuidar da forma como se apresenta não se limita ao corpo. Inclui seus horários, suas conversas, suas decisões e seus silêncios. Se diz que valoriza a paz, não alimente dramas desnecessários. Caso afirme que quer respeito, não participe de vínculos onde precisa implorá-lo. Quando busca uma vida mais madura, seus atos precisam acompanhar essa intenção. A coerência embeleza. Faz sua presença ter peso, não por dureza, mas por clareza. A partir de hoje, pense na elegância como uma forma de lealdade consigo. Vista-se como quiser, mas não disfarce sua alma para que outros aceitem você. Fale com gentileza, porém não use doçura para esconder seu incômodo. Ame com abertura, embora não abandone seu centro. A verdadeira elegância aparece quando você já não precisa se trair para ser visto. Nesse ponto, seu valor se demonstra sem esforço. Sua dignidade caminha antes das suas palavras. Capítulo 12. Aceite a imperfeição sem baixar seus padrões. Todos somos imperfeitos. Essa verdade pode nos tornar mais humildes, pacientes e compassivos. Ninguém ama sempre de forma impecável. Ninguém se comunica perfeitamente o tempo todo. Existem dias de cansaço, medo, falta de jeito e erros. Aceitar isso ajuda a construir relações mais humanas. Porém, existe uma confusão perigosa: usar a imperfeição como desculpa para tolerar danos repetidos. Uma coisa é entender que alguém está aprendendo. Outra, muito diferente, é permanecer onde a falta de respeito vira costume. Nem todo defeito deve se tornar parte da sua vida. O amor precisa de compreensão, sim, também precisa de responsabilidade. Imagine uma pessoa que costuma explodir quando fica irritada. Depois pede desculpas. Diz que não quis falar daquele jeito, que estava pressionada, que está trabalhando nisso. Na primeira vez você pode escutar. Na segunda, observa. Na terceira, precisa olhar se existe mudança real. Se as desculpas se repetem e a conduta permanece, você já não está diante de uma simples imperfeição. Está diante de um padrão que fere você. Aceitar a humanidade de alguém não significa se oferecer como lugar onde os impulsos dessa pessoa caem sem consequência. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que a forma como age não é saudável para você. Muitas pessoas baixam seus padrões porque temem parecer exigentes. Dizem, ninguém é perfeito. Essa frase é verdadeira, mas incompleta. Ninguém é perfeito, embora todos sejamos responsáveis pela forma como tratamos quem dizemos amar. Uma pessoa pode ter feridas, mas deve se responsabilizar por elas. Pode sentir medo, mas não usá-lo para controlar. Talvez tenha inseguranças, mas não deveria transformá-las em ciúmes constantes, humilhações ou abandono emocional. A compaixão sem critério deixa você exposto. O critério sem compaixão torna você rígido. Você precisa dos dois. Ter padrões não significa buscar alguém sem defeitos. Significa saber quais condutas não pode normalizar. Falta de respeito, mentiras constantes, manipulação, indiferença repetida, violência verbal, desprezo, deslealdade e ausência emocional não são simples imperfeições, são sinais que afetam seu bem-estar. Se uma relação obriga você a justificar o injustificável, algo dentro de você começará a se quebrar. No início, será uma sensação pequena. Depois, virará ansiedade, tristeza ou cansaço permanente. Seu corpo muitas vezes entende antes da mente. Escute-o. Também aplique esse olhar a si mesmo. Aceitar suas próprias imperfeições
não significa parar de crescer. Você pode reconhecer que tem medo do abandono e ainda assim não perseguir. Pode admitir que tem dificuldade de colocar limites e praticar pouco a pouco. É possível aceitar que uma parte de você quer agradar, sem deixar que essa parte dirija toda a sua vida. Amor próprio não é dizer, sou assim, para evitar mudanças. É dizer, tenho sido assim, mas posso aprender a me cuidar melhor. Essa honestidade torna você mais livre. Em uma relação saudável, os erros são conversados e reparados. Há desconforto, mas também vontade. Pode haver discussões, mas não desprezo. Existem diferenças, mas não castigos emocionais. Alguém pode falhar e depois mostrar com fatos que quer fazer melhor. Esse tipo de imperfeição pode ser trabalhado. Em contrapartida, quando alguém só pede paciência para continuar igual, está pedindo que você baixe seu padrão até onde a comodidade dele consegue alcançar. Não faça isso. A paciência não deve virar renúncia à sua dignidade. Pergunte-se com sinceridade: estou aceitando uma imperfeição humana ou estou normalizando uma ferida repetida? A resposta pode doer. Também pode devolver rumo. Se uma pessoa erra, escuta, assume e muda, existe base para construir. Quando alguém machuca você, minimiza, promete e repete, seu padrão precisa proteger você. Não é necessário julgar a alma dessa pessoa. Basta avaliar o efeito da conduta dela na sua vida. Demonstrar seu valor em silêncio significa amar sem perder critério. Você pode ser compreensivo sem ser ingênuo. Pode ter paciência sem abandonar suas necessidades. A ternura não briga com a firmeza. Na verdade, uma vida emocional saudável precisa das duas. Aceite que ninguém será perfeito, mas não use essa verdade para ficar onde o respeito nunca chega. Sua paz também merece um padrão. Capítulo 13. Construa uma vida própria para deixar de se agarrar. Uma pessoa se agarra mais quando sente que seu mundo depende de uma única presença. Se todo o seu sentido, sua emoção e sua esperança giram em torno de alguém, qualquer distância vira ameaça. Uma mensagem atrasada dói como abandono. Um plano cancelado parece rejeição absoluta. Uma dúvida alheia pode destruir seu dia inteiro. Não porque você seja fraco, mas porque colocou peso demais em um único vínculo. Para demonstrar seu valor em silêncio, você precisa de uma vida que sustente você mesmo quando alguém não responde. Essa vida não se constrói com frases motivacionais. Constrói-se com hábitos, relações saudáveis, projetos, corpo cuidado, mente ocupada e espaços onde você volta a lembrar quem é. Muitas pessoas dizem que querem parar de perseguir, mas continuam vivendo ao redor da pessoa que as confunde. Verificam o celular ao acordar. Organizam seus horários de acordo com um possível convite. Abandonam amizades, estudo, saúde e descanso. Depois tentam ter força no momento do desapego, mas não têm onde se apoiar. Por isso, construir uma vida própria é tão importante. Não se trata de encher a agenda para fingir que nada dói. Trata-se de recuperar territórios internos que você havia cedido. Cada atividade retomada devolve uma parte de você. Imagine alguém saindo de uma relação ambígua. Durante meses, esperou clareza. Acostumou-se a viver preso a sinais. Um dia decide começar pequeno. Volta a caminhar pela manhã. Depois se matricula em um curso. Mais tarde, liga para um amigo que havia deixado de lado. Organiza o quarto. Retoma uma leitura. Cozinha algo simples. Nenhuma dessas ações apaga a dor imediatamente. No entanto, cada uma lembra que sua vida não terminou na indecisão de outra pessoa. Pouco a pouco, olha menos o celular. A ansiedade diminui. O mundo se amplia. Essa ampliação é cura. Ter uma vida própria não significa não precisar de ninguém. Os vínculos importam. O amor, a amizade e a família podem nos dar força. O problema aparece quando você transforma uma pessoa no único centro da sua estabilidade. Então já não escolhe por amor. Escolhe por pânico. Aceita menos porque teme ficar sem nada. Cala porque acredita que, se falar, perderá tudo. Permite confusão porque pensa que não haverá outra oportunidade. Uma vida própria rompe essa ilusão. Mostra que perder uma relação não é o mesmo que perder a si mesmo. Comece pelo corpo. A dor emocional fica mais pesada quando você descuida do sono, da alimentação, do movimento e da respiração. Não precisa de uma rotina perfeita.
Precisa de sinais diários de cuidado: caminhar, beber água, dormir melhor, alongar, sair ao sol, fazer uma pausa. Esses atos parecem simples, mas dizem à sua mente: estou aqui por mim. Depois olhe para suas relações. Procure pessoas que não façam você se sentir em prova constante. Converse com quem escuta sem transformar sua dor em piada. A companhia saudável ajuda você a lembrar como a calma se sente. Você também precisa de objetivos. Eles não precisam ser enormes. Aprenda algo, organize suas finanças, melhore uma habilidade, avance em um projeto. Quando sua energia tem direção, deixa de girar obsessivamente ao redor de quem não sabe o que quer. O crescimento pessoal não é uma forma de negar o amor, é uma maneira de não mendigá-lo. Uma pessoa com mundo próprio ama melhor porque não ama a partir de um vazio absoluto. Compartilha, mas não se pendura. Entrega, mas não desaparece. Acompanha, mas não abandona o próprio caminho. Essa presença é diferente. Não exige atenção para respirar. Também não ameaça ir embora para ser valorizada. Simplesmente vive a partir de uma base mais firme. A partir daí, suas decisões ficam mais limpas. Você já não pergunta: como faço para que fique? Começa a perguntar: esta relação caminha junto com a vida que estou construindo? Essa pergunta revela maturidade. Construir uma vida própria leva tempo. Haverá recaídas. Talvez você volte a olhar o celular. Pode sentir saudade. Não use esses momentos para se castigar. Retorne aos seus hábitos. Volte aos seus espaços. Repita pequenas ações. A liberdade emocional se fortalece por acumulação. Um dia, perceberá que a ausência de alguém já não destrói você. Pode doer, mas não esvazia. Então terá entendido algo profundo. Quem possui uma casa interior não suplica abrigo em qualquer porta. Seu valor se demonstra em silêncio quando sua vida deixa de pedir permissão para continuar. Capítulo 14. Ir embora em silêncio é a última prova de amor próprio. Há momentos em que ficar deixa de ser paciência e começa a ser dano. Chegar a esse ponto quase nunca acontece de uma vez. Primeiro você justifica, depois espera. Mais tarde fala, perdoa, tenta outra vez. Cada ciclo deixa uma pequena marca. Um dia, você acorda e sente que já não está lutando por uma relação, mas contra a perda de si mesmo. Ir embora em silêncio não significa fugir sem responsabilidade. Também não é desaparecer para castigar. É uma decisão que chega quando você já observou o suficiente, falou o necessário e entendeu que continuar entregando energia apenas prolonga uma ferida. Essa saída não precisa de espetáculo. Às vezes, a dignidade se move sem ruído. Muitas pessoas esperam uma conversa final que repare tudo. Querem que o outro reconheça o dano, peça desculpas com sinceridade, explique por que agiu assim e valide cada lágrima. Esse desejo é humano. Quando você sofreu, quer que alguém nomeie o que aconteceu. No entanto, existem ocasiões em que essa conversa nunca chega. Ou chega, mas volta a confundir você. A outra pessoa minimiza, promete, chora, acusa, seduz ou foge do assunto. Então você fica preso outra vez. Esperar que quem machucou você também seja quem dará encerramento pode manter você meses na mesma porta. Às vezes, o encerramento não vem de uma explicação alheia. Nasce de aceitar o que os fatos já disseram. Imagine alguém que, por muito tempo, pediu clareza. A relação era intermitente. Havia momentos intensos, depois distância. Havia palavras bonitas, depois ausências. Um dia, essa pessoa decide pedir uma última conversa. A resposta vem com ambiguidade. Diz que se importa, mas não pode se comprometer. Afirma que não quer perder, mas também não escolhe. Antes, essa resposta teria sido suficiente para esperar mais. Desta vez, algo muda. Quem escuta já não procura uma frase perfeita. Apenas olha a realidade. Permanecer ali está deixando sua vida menor. Então se retira. Não bloqueia com raiva. Não escreve uma mensagem eterna. Não publica indiretas. Simplesmente para de sustentar aquilo que nunca foi sustentado por duas pessoas. Esse silêncio não é vazio. É respeito próprio. Ir embora pode doer mesmo quando é o certo. Não confunda dor com erro. Às vezes, o corpo sente falta do conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. A mente volta aos bons momentos. Lembra risadas, detalhes, promessas,
conversas de madrugada. Essa memória pode fazer você duvidar. Nesses instantes, não negue o que foi bom. Apenas não use isso para apagar o que destruiu você. Uma relação pode ter tido momentos reais e, ainda assim, não ser um lugar saudável para permanecer. A maturidade consiste em aceitar a história inteira, não apenas as partes que doem menos. A saída silenciosa exige preparação interna. Você precisa parar de negociar com sinais mínimos. Não volte apenas porque alguém escreveu quando sentiu sua ausência. Não confunda nostalgia com mudança. Também não tome um pedido de desculpas como transformação se não existe conduta nova. Ao ir embora, talvez descubra o quanto havia organizado sua vida ao redor dessa esperança. Sentirá espaços vazios. Preencha-os com cuidado, não com outra dependência. Busque apoio. Recupere rotinas. Permita-se chorar sem retornar ao mesmo lugar. A cura não precisa de pressa, precisa de direção. Também haverá pessoas que não entenderão. Algumas dirão que você exagera. Outras perguntarão por que não deu mais uma chance. Ninguém conhece o peso exato do que você viveu por dentro. Não construa sua decisão para convencer espectadores. Você sabe quantas vezes tentou. Conhece as noites sem dormir, as conversas repetidas, os sinais que ignorou por amor. Essa verdade basta. Não precisa apresentar provas ao mundo inteiro para validar sua retirada. Demonstrar seu valor em silêncio chega aqui à sua forma mais difícil. Não se trata de alguém segurar você. Trata-se de você não permanecer onde é diminuído. Se uma porta só se abre para devolver você a mesma dor, sua liberdade está em parar de bater. Ir embora não apaga o que você sentiu. Honra aquilo que ainda pode salvar de si. Com o tempo, a tristeza vira clareza. Depois aparece uma paz estranha, quase nova. Você entende que não perdeu por ir embora. Recuperou-se, e quando uma pessoa se recupera, seu silêncio já não é ausência, é volta para casa. O que aprendi ao escrever este caminho? Ao chegar ao fim deste audiolivro, sinto que a ideia de demonstrar valor em silêncio é muito mais profunda do que parece. Não se trata de uma estratégia para fazer alguém sentir sua falta. Também não é uma técnica para parecer mais forte, mais misterioso ou mais difícil de alcançar. Para mim, esse caminho fala de algo mais íntimo, a decisão de deixar de viver preso à reação dos outros. Durante muito tempo, acreditei que uma pessoa forte era aquela que aguentava mais, explicava melhor e dava outra oportunidade mesmo estando cansada. Pensava que ir embora era desistir. Hoje vejo de outra forma. Às vezes, desistir é continuar insistindo onde já não existe respeito. Em certos momentos, a verdadeira força começa quando você deixa de pedir a alguém que reconheça aquilo que você mesmo já deve proteger. Vi muitas pessoas perderem a paz tentando ser escolhidas. Também me vi em momentos em que uma palavra alheia podia mudar todo o meu estado de espírito. A gente acredita que está lutando por amor, mas muitas vezes está lutando contra uma ferida antiga. Quer que alguém fique para provar que tem valor. Quer uma resposta, uma explicação, um sinal. No entanto, nenhuma mensagem pode reparar a relação que você descuidou consigo. Este conteúdo me deixa uma certeza simples. Seu valor não cresce quando alguém o percebe, nem desaparece quando alguém o ignora. O que muda é sua capacidade de viver de acordo com ele. Se existe algo que desejo que você leve consigo, é uma calma nova. Não uma calma fria, mas uma calma firme. A calma de quem já não precisa transformar cada ausência em perseguição. A serenidade de quem pode dizer, não sem se destruir por culpa. A clareza de quem observa ações e deixa de se apaixonar apenas por promessas. Talvez este caminho não torne você invulnerável. Você continuará sentindo. Algumas despedidas doerão, certos silêncios pesarão, mas já não precisará se abandonar para conservar alguém. Isso, para mim, já é uma imensa forma de liberdade. Demonstrar seu valor em silêncio não significa deixar de amar. Significa aprender a amar sem desaparecer. Quer dizer que sua bondade caminha com limites, sua paciência com dignidade e sua entrega com consciência. Quando entende isso, algo dentro de você descansa. Já não busca demonstrar tanto. Começa a viver de uma forma que fala por você. E essa maneira de viver, tranquila e firme, diz o mais importante: eu me valorizo o suficiente para não me perder outra vez.